só a gravação. Ok, eu vou começar aqui com o algoritmo da aula passada. Aqui ele está. O que é que a gente pega aqui nesse algoritmo, tá? Então, o que é que esse algoritmo me dá? Vou selecionar logo aqui as geometrias de contexto, para ele ficar aqui todo certinho para rodar. E vou botar os dois aqui lado a lado só para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Ok, estamos aqui. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui meus dados do. Oi? Tá, diga aí. E tem que abrir no Grasshopper, não é isso? Você tem que abrir. Esse outro aí. Esse daqui da aula passada você tem que abrir aqui. Ó, então, esse aqui já tá aqui, hein? Tá, e aí tem que abrir no Grasshopper. Aqui, né? Isso. Ah, deve ser esse, né? É, deve ser esse final. Recovery. Abriu. Foi. Tá. Aqui, então, ó, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu estou pegando o arquivo EPW e estou usando só a localização, as coordenadas dele, de todos esses dados que eu tenho aqui, a única coisa é que eu tenho a localização. E a localização é necessária para a gente gerar, para saber o caminho aparente do Sol, as horas, etc., quando é que o Sol está acima da linha do horizonte, quando é que ele está abaixo, quando é que ele está em cada posição ao longo do ano, tá? É, e para isso eu tenho esse componente aqui, SUMPATH, que ele basicamente pede uma localização, uma escala aqui é opcional, é só para ele ficar num tamanho legal para gerar essa imagem sobre o meu lote, sobre minha edificação, um tamanho que seja visualmente comunicativo, né, que comunique bem visualmente, basicamente isso. E eu posso mudar ele de lugar e tal, e posso também mudar o norte, indicando o ângulo do norte para aquela direção. Mas basicamente isso ele já gera esse gráfico aqui para mim, tá? Do SUMPATH. E ele vai gerar os vetores de cada posição do Sol, como é que eles vão atingir o chão. Ele vai calcular esses vetores. Oi. Sim. É. Esse aqui é o percurso aparente do Sol. Colocou, ó. Porque aqui eu peguei meu arquivo EPW. Aqui, eu li ele aqui. Ele tem um location aqui, ó. Tem um dado. Você poderia, se você não tivesse um EPW, não quiser, você pode chegar aqui, Construct Location, e criar uma localização aqui. Pode botar o nome, a latitude, a longitude, time zone, elevation, e você construir uma localização para um lugar com os dados e colocar ela aqui. Diga aí. Vamos dar uma olhada aí.
Então, voltando aqui, a única coisa que eu tenho aqui é uma localização. A localização me dá essa informação, tá? Eu posso usar algum dado para ele colorir aqui a posição do Sol, mostrando a temperatura a cada momento. Posso fazer essas coisas. E daqui eu joguei para esse, eu peguei esses vetores aqui, que são os ângulos que o Sol vai incidir, e ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ajustar aqui qual é a minha superfície, tirar aqui o preview, ó. Qual é a minha superfície? Vou dar um hide. Eu podia apagar o layer ou botar um hide e depois botar o show. Isso daqui é a minha superfície que eu estou analisando. Estou analisando essa de cá. Esse daqui é minha superfície de entorno, ó. O que eu tô é o que está barrando, o que pode barrar a energia solar, senão ele vai todo por igual, né? E aqui eu vou apagar essa visibilidade aqui desses dois também e vou rodar o algoritmo, tá? Basicamente é isso que ele faz, ele vai pegar cada posição do Sol de hora em hora durante todo o período que está marcado aqui. Esse aqui eu estou pegando mês 12, início e fim, dia 21, de 0 hora às 23, pegando todo dia 21 de dezembro desse ano. A escala de a escala de cinza é porque eu estou usando a paleta de cor 22 aqui, que ela é uma escala de cinza, ó. Se eu olhar aqui o índice 22 aqui, ele vai ser black to white, tá? Ele vai do escuro para o claro, na medida que vai mais posições do Sol vão é como se ele ligasse ali uma linha entre a posição do Sol e o ponto da superfície que eu estou analisando, que no caso aqui é o terreno, e ver se não tem nenhum obstáculo. Se não tem nenhum obstáculo, ele marca que o Sol bateu. Basicamente é isso que o algoritmo faz internamente, né? E os obstáculos são definidos aqui nesse elemento. Mas assim, aqui eu não tenho nenhuma informação, ó, de todos esses dados aqui, eu não usei nada para validar. O Sol está batendo, mas digamos que nessa. Vamos esquecer que a gente sabe que aqui é Salvador, que dezembro é um mês de bastante sol e bastante luminosidade. Não necessariamente o fato da direção do Sol estar apontando para um ponto no terreno é um dado em si sobre o conforto. Ele pode estar batendo numa época do ano que você tem muita nuvem, você tem pouca luminosidade, que o Sol chega, mas a radiação solar não chega forte. Você não sente aquele calor do Sol na Terra, no ar, em você. Não sente aquilo ali. Aquilo ali é a radiação que faz, tá? E aí eu queria mostrar uma outra análise, que aí você começa com as análises especiais mesmo do Ladybug, dessas ferramentas que você vai pegar outros dados para saber. Não basta saber. Você ter luminosidade, numa certa medida, é bom, né? Para você, seu ambiente ficar iluminado e tal. Aqui a gente procura evitar o calor que vem junto com essa luminosidade. Às vezes vem. E como é que a gente vai analisar o calor? Em cidades diferentes do Brasil, em épocas diferentes do ano, cidades diferentes do mundo, tal, em épocas diferentes do ano. Eu vou partir desse de cá, ó. Eu vou pegar esse algoritmo daqui. Eu vou salvar ele logo com outro nome. Vou aqui. Save as. Estou no Grasshopper. Eu vou salvar, vou manter esse negócio daqui. E vou pegar um file. Save as. Ctrl Shift S, ele vai. Command, né? S de save. Não vai, não? Command Shift S deve ser. Foi, né? Aí, Ctrl Shift S, fazer aqui também. E eu vou salvar ele como radiação solar.
tá? E vou fazer o que eu vou fazer aqui é que eu vou apagar essa turma toda daqui, ó. Deixar um período do ano, se eu quiser usar. Deixar aqui o arquivo EPW e deixar esse aqui para abrir o mapa se eu quiser trocar de cidade, que não é o caso. Vou deixar esses aqui, ó. O resto apaga, esses que estão na tela e que não estão em verde. Deixa ele aí. Apagou, pronto. E a gente vai ver a história de radiação, tá? Radiação, eu vou aqui... Eu vou pegar um negócio aqui que chama Cumulative Sky Matrix. Ele está em Visualize Data, aqui, LB Cumulative Sky Matrix. Ó. E a gente vai visualizar o que é isso. Primeiro eu vou configurar, depois a gente vai visualizar. O que é que ele precisa? O que é necessário aqui? Ele precisa da localização, da radiação direta e da radiação difusa, tá? Eu vou falar sobre algumas outras coisas que a gente pode colocar aqui, mas basicamente ele pode colocar um período, né? Através dessa entrada de ROI, mas a gente não vai olhar ele para aqui não. E depois a gente vai falar do High Density e do Low Density. Mas basicamente isso, o Location é igual ao outro, tá? Eu pego aqui Location, conecto com isso aqui. Radiação direta e radiação difusa. Eu vou colocar Direct Normal Radiation e Diffuse Horizontal Radiation, vou colocar aqui. E ele já calculou e nada aconteceu. Vou falar do que é que está acontecendo aqui. A radiação direta é a radiação mais forte. É a radiação que vem do raio direto do Sol e bate no ponto que ela tiver que bater. Ela vê o raio direto e bateu. Essa é a radiação mais forte. Mas a radiação solar não é só isso. Porque senão aqui essa janela teria que estar escura se o Sol não está incidindo diretamente nela, né? O Sol incide em toda a atmosfera e ela fica acesa, né? Difusamente. Ela está com radiação solar e você pega a radiação que bate nas coisas e, né? A luz ela bate no objeto e reflete e tal. E você tem radiação solar, mesmo que esteja no pôr do sol e tem uma janela a leste, você vai estar vendo luz ali, ainda naquela janela. Ela vai diminuindo à medida que o sol vai baixando, ele vai deixando de iluminar, né, de colocar radiação numa parte da atmosfera e ele vai apagando, tá? Basicamente é isso que eu preciso. E aqui eu não vou botar a hora, eu não vou botar nada. Eu vou fazer um passo aqui intermediário, antes da gente ver o nosso problema de fato, como configurar, para mostrar o que é esse negócio de Cumulative Sky Matrix. Em Visualize Data, é um negócio que chama Sky Dome, ó. Parece o nome de programa armamentista. Parece coisa de Las Vegas. Né? Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Tá aqui. É isso daqui que ele vai fazer. É isso que é a matriz, a Sky Matrix, tá? Eu vou botar uma escala aqui nele. Um slider. O que é que ele está fazendo aqui, ó? Ele está pegando o domo espacial. Ele está criando uma matriz. Ele está separando em regiões, né? A maioria delas mais ou menos quadrangulares, tem uma circular aqui, ele começa circular, e ele está pegando dentro do período, que é de um ano inteiro, aqui eu poderia separar para um período menor, qual é a radiação solar que está vindo de cada uma dessas direções, tá? Se eu mostrar mais, é isso aqui, ó, pouca radiação, ó, kW/hora por metro quadrado, a medida dessa radiação caindo nas áreas, né? Então, vão ter regiões do céu, claro, próximo do meio-dia é de se esperar que você tenha radiações maiores, né? Ao longo do percurso do Sol, como eu estou pegando aqui o ano, ele vai ter radiações maiores, etc. E aqui, ó, eu vou, só por um motivo didático, tá? Eu vou mostrar o negócio dele do Show Components. Ele calcula essa radiação
de algumas maneiras. Eu vou pegar aqui um toggle desse daqui, ó, do Ladybug, e vou botar ele para true, ó. Eu botei aqui e botei ele para true, ó. Ele tá aqui, ó, extra, aqui do lado da paleta de cores. É só para a gente ver. Ó, é que ele tem uma radiação total, que é o que ele está mostrando na primeira. Aí ele me mostra aqui a radiação direta, que obviamente a radiação direta vai estar nos quadrantes que o Sol anda, né? Para essa localização aqui. Direta, o Sol tem que bater, tem que vir diretamente do Sol, a radiação, tá? E ele vai ter o difuso também aqui do lado, ó. Que ele vai ser mais forte em algumas regiões, mas o difuso ele tem alguma radiação, ele vai ser mais fraco que o direto, mas ele vai ter alguma radiação somada em todos os lugares, mesmo onde o Sol, esse daqui que está zero, ó, nesse quadrante aqui o Sol não passa ao longo do ano, né? Alguns ele passa pouco, alguns ele passa com mais frequência. Essa região aqui ele não passa, você não pega a radiação direta, não é medida. Tá? Oi? Ele ficou com 3, ele separou em 3. O nosso é total, ó, ele tem radiação total. E esses dois componentes, que são essas duas coisas que a gente ligou aqui, ó. Radiação normal e radiação direta. Isso aqui é mais para a gente visualizar e entender. O difuso é um indireto. O direto e difuso. O difuso é um indireto. É o que está mais azulzinho. Porque ele conta a radiação que está difusa, que está distribuída na atmosfera. A radiação solar, tá? Então, é isso que, que esse componente dá pra gente. Isso daqui é muito mais próximo do conforto térmico do que simplesmente um diagrama de incidência solar. Tá? Isso aqui está muito mais próximo porque tem certas épocas do ano que Salvador está mais nublada hoje, né? A incidência solar está contribuindo tanto assim para o seu conforto ou desconforto? Aparentemente não, está nublado aqui ainda. O sol não tá, você não está sentindo um mal-estar por estar andando no sol como você sentiria em fevereiro, né? Aqui nessa mesma cidade, nesse mesmo lugar aqui, nessas aulas do começo, quando começou o nosso semestre, né? Então é isso que esse elemento está aqui. Eu vou basicamente isso que ele tem, tá? Você pode aumentar a escala se quiser, mas ele é feito para você visualizar. Isso aqui eu mostro mais como uma coisa didática, a gente entender o que é que está fazendo, né? O que é que esse componente vai fazer, como é que ele vai calcular. Agora não é o caminho do Sol, é como a radiação foi medida na estação meteorológica ao longo de alguns anos. Eles criaram esse arquivo EPW que quer representar um ano ideal, um ano médio para você fazer análise, não é? Enfim, o prédio é para durar, né? Alguns anos, então é uma média, não é aquele ano do pico ou da baixa, né, do vale, que vai influenciar, mas essa coisa mais geral, tá? Então a gente consegue fazer essa análise aqui. Eu vou até podia desconectar isso daqui, ó, ou dar um preview off, que eu vou trabalhar mais agora com isso daqui. Isso daqui não é necessário no trabalho, tá? O Sky Matrix, mas didaticamente para ser mais claro no que eu estou querendo fazer. Então, minha ideia é o seguinte: eu tenho algum contexto urbano que está lá no edital, eu tenho que propor o contexto urbano. Eu apertei aqui no meio o botão direito, e aqui ele tem um preview que eu tirei aqui. Botei preview off, só desliguei aqui, para ele ficar, para a gente passar dessa parte, tá? Pronto, eu já tenho aqui um Sky Matrix calculada. Eu vou desenhar uma edificação aqui qualquer no meio, um retângulo, vamos dizer que seja um estudo, e vou dar um extrude. Pode fazer com box também, que vai no comando só. BOX, aí você vai definir aqui uma base qualquer e vai definir uma altura que você queira, tá? A ideia é essa, a princípio. Eu vou tentar calcular a radiação
nas faces dessa edificação, na fachada dessa edificação, tá? E aqui eu vou, do mesmo jeito que a gente foi no outro componente, a gente veio aqui, ó, Direct Sun Hours, LB Direct Sun Hours. Eu não vou usar esse, vou usar esse aqui. LB Incident Radiation, a radiação que incide na fachada de uma edificação. E a configuração é muito parecida, ó. Em vez de receber, se a gente for olhar os dois, vou abrir aqui outro arquivo só por uma questão de comparação, tá? É esse daqui. Não, não precisa abrir outro não, salve sempre. Mas não, esse daqui, ó. O que é que muda de a configuração de um para o outro, ó? Em vez de vetores da direção do Sol, ele vai receber uma Sky Matrix aqui no outro, ó. Não precisa ir de um para o outro não, tá? Só acompanha, fica só nesse arquivo de cá. Ele recebe essa Sky Matrix, ele recebe aquelas regiões do céu, cada uma delas com um valor numérico que representa a radiação naquela região ali. Depois eu tenho geometria e contexto, ó, e o tamanho do grid. Vou manter o tamanho do grid ali. Bom, geometria e contexto. Foi o que eu fiz no outro. Eu peguei um componente aqui, BREP, ó. Minha geometria para essa análise aqui vai ser uma edificação aqui que eu criei, tá? Ela vai estar em geometria. E o meu contexto vai ser a mesma coisa do outro, ó. Vão ser os prédios do entorno que podem estar. Set One BREP, cliquei aqui. Depois eu vou ter que dar uma. Botei o prédio aqui, que ele está verde porque eu estou selecionado aqui, né? Eu vou ter no outro, eu vou ter outro BREP aqui, ó. E vou ter o meu contexto que é igual ao do outro, ó. São esses dois. Dá para selecionar assim também, ó. Seleciona tudo aqui. Múltiplo BREPs para eu marcar o contexto. Pronto, esse aqui é o meu contexto, tá? Quando você vai para Multiple BREP, ó. Como é que você sabe? Aí você clica aqui para ver se ele fica verdinho. No lugar que você selecionou. Para ver se ele fica verdinho. No BREP, no componente BREP aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aí tá aí. E o de baixo? Vamos fazer o seguinte, então, com essa aqui. Aqui vai selecionar esse prédio. Se o elemento está selecionado, quando você clica aqui, ele pega automaticamente o elemento que está selecionado. Então, esse aqui você vai nesse. O que foi que a gente colocou no outro também? O tamanho da malha, ó. Nesse outro de cá, não precisa vocês irem também, mas aqui a gente botou o tamanho da malha, ó. Botou um grid de 2, porque para ele rodar mais rápido, isso é uma escolha de quem está fazendo a análise, tá? Porque pode ser que um grid, quanto menor o grid, mais demorado ele vai ficar, mas também vai ficar mais preciso. Então é um balanço que a gente faz. Vou deixar ele com 2 também aqui, botar de 1, 2 até 5. Vou deixar ele aqui com 2 também, tá? Talvez seja grande para a fachada, não sei. Depois a gente dá uma olhada e vai. Mas começa com um número alto e vai diminuindo, tá? Ele propõe um offset em relação à fachada. Não acho necessário a gente entrar nisso daí. Seria fazer um cálculo um pouco distante, né? E ele tem aqui parâmetros de legenda, mas nesse daqui eu nem vou colocar. Poderia colocar igual o outro. Mas esse daqui, ó, nesse outro, eu achei que era interessante mudar a representação para uma escala de cinza. Nesse daqui eu já acho que a cor padrão do Ladybug funciona bem para a imagem de radiação solar
na minha opinião. E aí eu tenho que pegar outro bichinho desse, ó, um false start. Um toggle false start, esse aqui, false start mesmo, tá? No run, aqui. E agora ele vai, talvez demorar um pouquinho para rodar esse aqui. Mas vamos lá. Foi. Não demorou não aqui. Eu vou chegar aqui, bom, vamos fazer algumas coisas, tá? Que a gente precisava fazer, a gente fez no outro, que é ela selecionar esses dois breps aqui, ó, e desabilitar o preview deles, tá? E aqui também, ó, preciso esconder esse objeto do prédio que eu desenhei. Pode ser com o comando hide, você pode colocar ele num layer que tenha terminado, mas é só para você visualizar melhor. Ele só deu um hide, ó. Se eu der show aqui de novo o comando, aparece tudo que eu escondi. É como ocultar no Revit. Esse comando hide é como você ocultar um elemento da visualização. Eu não apaguei, eu preciso que ele exista, tá? Mas aqui eu dei um hide para esconder o objeto. Ou eu poderia ter feito, ó, a melhor maneira seria pegar esse elemento daqui e chegar aqui, criar um layer para ele, né? Criar um layer para ele aqui, botar EDF, sei lá o nome do layer, e jogar esse bichinho para dentro desse layer de edificações, tá? Aqui ele está no default, posso vir aqui embaixo, ó, botar ele com EDF, tá? E aqui também ficou apertadinho, vamos abrir aqui um pouco mais a caixinha de layer. Eu teria que cancelar aqui esse layer. Seria um caminho, né? Pegar o layer e não tornar ele visível. E aqui ele pegou, ó. Ele me disse aqui qual é a minha fachada mais quente, ó. Minha fachada mais quente é essa daqui, é o oeste, com exceção dessa parte aqui que está... o norte dele ele está para cima, né? Se eu peguei aqui, o norte está para cá, sul, leste, oeste, tá? É meio óbvio para essa simulação, a não ser que eu tivesse uma coisa aqui barrando muito oeste, né? Um elemento assim barrando, ele vai recalcular agora. Pegando a interferência do entorno nessa fachada, ó. Nessa fachada daqui, tá? Isso às vezes, isso pode ser útil, você jogar esse elemento, tanto a incidência solar como a radiação, você pode fazer aqui. E às vezes você tem uma situação de fundo de lote, que você tem um paredão muito alto, que vai bloquear a luz do sol, e você tende a tratar aquilo como se fosse um poente, e botar esquadrias pequenas e pode ficar escuro por causa dessa situação. Eu já vi isso acontecer em projeto, né? Você não entender bem o edifício no lote. Isso aqui ajuda, né? Eu poderia fazer simplesmente o da incidência solar com essa configuração daqui, né? Ele tem análise de iluminação, de contextos. Você pode jogar ele para dentro de um software, tá? Mas minha ideia, eu queria mostrar uns algoritmos que você pega em vez de fazer essa roubada aqui que eu fiz, né? Que é mexer no entorno. O entorno é um dado de projeto, não é uma coisa para você ficar mexendo, né? É uma realidade, né? Enfim, diferente de um pintor, o arquiteto nunca consegue escolher a moldura, né? A moldura do projeto é um dado que é passado para ele, é aquele negócio ali. Tem que ver o que é que encaixa naquela moldura e não qual é a moldura que é melhor para o seu quadro, né? A gente nunca consegue escolher. O entorno, não. Mas, assim, a ideia é essa daqui. Então, se eu rotacionasse esse prédio aqui para uma outra direção, eu poderia ter um resultado que talvez fosse melhor do que esse. Eu queria chegar até aí, mas eu acho que
seria pesado para mostrar tudo nessa aula, porque depois eu teria que analisar, né? Vamos dizer que eu rotacionasse ele aqui, ó. Pego o bichinho aqui, vou rotacionar em torno do eixo Z, 30 graus, ele vai calcular isso aqui para mim. Não rotacionou? Cadê? Ah, eu estou sem um prédiozinho aqui. Eu teria que ligar aqui meu leia do prédio, selecionar ele aqui e rotacionar ele agora sim 30 graus. Ele está aqui, ok. Está recalculando a situação. Ok. Oi? Às vezes trava. Vamos dar uma olhada aí no que é que está acontecendo. Tentar diminuir o grid, fazer umas coisas assim para ver se ele vai. 2. Pois é, nessa situação aqui eu estou jogando o meu norte todo, meio que ó, a minha fachada, fiquei com a fachada aqui menor, né? Com maior insolação, e essa fachada daqui, ela está meio que protegida pela outra edificação, né? São estudos que você pode fazer, tá? O estudo mais paramétrico disso daqui, infelizmente, não vai dar tempo de mostrar, tá? Mas em outra oportunidade, acho que eu tenho um vídeo desse gravado, posso deixar disponível para quem tiver interesse. Por enquanto é isso daqui, ó. Vou ver aí o de vocês, vou cancelar aqui a, né? Isso. Vou aí.